Estamos começando mais um Café com Tico. Hoje, um aroma especial sobre arte, cultura, fé e comunidade. Nós vamos receber um grande nome da nossa cidade e do nosso estado. Mas antes disso, eu vou pedir para a produção trazer o nosso café. Hoje o nosso bate-papo é com o Aparecido Massi, fundador do Grupo Lanteri e que por mais de 30 anos fez o papel de Jesus na peça em Curitiba. Massi, seja bem-vindo. Ô, Tico, eu que agradeço pelo convite, me sinto honrado e é um prazer estar aqui com você, partilhar um pouco da nossa caminhada. E a gente sempre conversando, né, Massi? Eu sei que você é um dos nossos que acompanha o Café com Tico, sempre trazendo comentário positivo sobre as conversas que a gente tem aqui. Então, é um orgulho estar podendo conversar com você no Café com Tico e contar um pouquinho da tua história também e essa tua relação com o Grupo Lanteri. Nós não conseguimos, né, tirar o Grupo Lanteri sem o Aparecido Massi, sem falar da tua parte de Jesus, quase mais de 30 anos fazendo Jesus, mas a gente quer começar mais sabendo um pouquinho da tua infância, da tua origem, o que levou você a ter esse teu lado também religioso, esse lado teatral, né, esse lado de encenação. Então eu queria que você começasse falando para nós da tua infância, até os 10 anos, aonde que foi essa tua infância, Massi? Não fala isso não, rapaz, isso é complicado. Você sabe que hoje a gente faz, parece que a gente reflete aquilo que éramos como criança. Né? Na psicologia, a formação da personalidade do adulto está basado tudo na nossa infância. Naquilo que a gente vivia, naquilo que a gente sentia na infância. E eu nasci num lugar assim, né, muito engraçado, chamado Água dos Cagdos, a gente fala que era Ibiporã, mas na verdade era Sertanópolis, né? Mas Ibiporã era mais próximo, porque tinha Londrina também. E é um lugar que não tinha luz elétrica, até hoje não tem. E lá na Água dos Cagdos, tinha uma comunidade grande assim lá em cima, e tinha uma fazenda de boi, e tinha um grupo lá embaixo, na turma de baixo, que era menor. E no meio dessa fazenda, o dono da fazenda deixou fazer uma escola e uma igreja. Então as comunidades se encontravam ali. E ali acontecia algumas coisas interessantes, aquelas festas, e tinha a Coração da Nossa Senhora, tinha a procissão que a gente saía da igreja, ia na estradinha de chão, dava a volta na escola e voltava. E quando tinha a Coroação da Nossa Senhora, eu ficava impressionado, né? Tinha um professor que organizava, e o povo da comunidade construía uma escada para cá, uma escada para lá, e aquele povo cantava e fazia uns figurinos, né? E aquilo me impressionava, só que tinha as procissões. E tinha um tio meu que carregava a cruz e eu sempre ia, ou na cruz, carregando a vela, tudo. Mas eu sempre gostei dessa parte religiosa da infância. Na verdade, a primeira lembrança da infância é essa parte religiosa que você vivia ali também. Mas você morava ali com quem que você morava? Então, a nossa fazenda tinha o nono, né, o avô que tinha uma fazenda que ele recebeu uma gleba, ele morava no estado de São Paulo, todo mundo, Maria é paulista lá, né? Veio, pegou uma gleba de 60, quase 70 alqueires, e ali morava o nono, o tio, outro tio, outro tio, outro tio, outro tio, outro tio. E teus pais? Junto com o isso, papai e com a mamãe? Com o pai e com a mãe lá. E como chamava o pai? O Adriano, meu pai era Adriano, ele era o assador da igreja lá. Ah, ele que fazia? Ele que, quando tinha as festas de igreja, ficava 2, 3 dias assando frango, porco, assava tudo. A gente ficava louco que não podia comer, mas ele era o assador. Era o assador, o seu Adriano. E a mamãe? Amélia. Amélia. Mas daí você já me contou, né? Você tinha mais irmãos. Então, eu sou caçula, mas tem a Maria, a mais velha, que hoje que é freira, e teve o Adriano falecido, Firmino falecido, e eu. E a mãe perdeu, tive 2 filhos que perderam, mas como era tudo parteira, sabe, lá Deus se no parto. Já na infância, já quando nasceu, isso. E eu acabei ficando caçula e convivia muito com a mãe em casa, né? Eu que levava almoço na roça. E a família é sempre assim, essa religiosidade que você falou sim. A tua irmã é freira? É freira. Mas desde... Ela que, na verdade, assim, a gente lá
naquele buraco maravilhoso chamado Água dos Cagos, a cada 2, 3 meses que ia um padre lá que fazia tudo, e às vezes ia a freira também. Então, eu ficava imaginando o que as crianças sonhavam, né, de ser diferente. Ia ser alguém especial. Aí a minha irmã, como era mais velha, ela quis ir para o convento, meu pai não quis, não deixou. No primeiro momento, o pai não deixou. Não deixou porque quando o pai tinha que sair para alguma coisa ou ir para a cidade, ela que segurava as Que pontas. cuidava Eu trabalhava dos na irmãos, roça, trabalhava já. já trabalhava então. Mas aí quando ela teve 16, 17 anos, aí ela quis ir e o pai já deixou. Freira desde de É. jovem, então. Desde né? jovem, desde jovem. E então essa influência religiosa, então, da família, ela também te influenciou alguma questão? Não. Porque você ficou até quantos anos ali morando com a família, com os pais? Eu sei que depois você saiu dali já jovem. Eu saí. A minha irmã saiu, nós morávamos tudo lá na roça. Mas aconteceu um fato interessante na nossa família que mudou muito. A minha mãe teve um AVC e você imagina, nós não tínhamos carro, nada, né? Deu um AVC e até meu pai sei lá, até ir na casa de um tio que morava não sei aonde, pegar o caminhão, vir aqui, pegar ela, levar até a cidade, demorou bastante, então o AVC dela foi muito grave. E ela ficou assim uns 15, 20 dias, tipo UTI, assim, não falava nada. E aí ficou 1 mês, 2 meses, e o pai ali. Cuidando dela. E você tinha quantos anos? Foi em 68, eu tinha 10 para os 11 anos. E aí o médico falou assim pro meu pai, seu Adriano, ou você compra uma casa ao lado, em frente do hospital, onde você pode tirar a tua mulher e as enfermeiras, as freiras, ficar cuidando, ou vai ficar aqui para quanto tempo? Aí o pai comprou uma casa, ou seja, e o sítio ficou, acabou. E a minha irmã estava fora, os meus 2 irmãos eram adolescentes, 14, 15 anos, e eu já estava morando em Jataizinho. Você já tinha... Porque o pai acreditava, achava que a gente tinha que estudar, não sei por quê. Porque você é caçula, às vezes você não ajuda muito em casa, então vai estudar, meu filho. Os caçula tinham que estudar. Não enche o saco aqui. O mais velho tinha que trabalhar e o caçula era para estudar, talvez para estudar. Talvez o mais velho para não deixar faltar nada em casa, isso? Sim. Eles daí o mais velho trabalhar e vamos tentar dar uma vida diferente para o caçula. Sim, porque eu não sei se eu ia bem na escola, nunca me falou isso, mas assim, vai estudar, que acho que ele viu que eu não levava jeito para trabalhar na roça. Esse cara vai me dar trabalho aqui. Vai estudar? Vai estudar. Mas aí colocou você morando com quem? Eu fui numa família que eu nunca tinha visto, nunca tinha conhecido na vida, sabe? Eu fui morar na casa dele, em Jataizinho. Então, para mim, foi traumatizante, assim, sabe? Eu tinha roça, o espaço inteiro. E lá eu tinha que ficar na cidade, num quartinho, para a escola e voltar. Mas muito... eram amigos da família? Na verdade, não era amigo da família. Na verdade, esse homem, depois eu fiquei sabendo que ele queria montar uma relojaria, precisava de dinheiro emprestado. Ele tinha um compadre dele chamado Assis. O Assis era muito próximo do pai. O Assis falou, seu Adriano, você não quer emprestar um dinheiro para um amigo meu? Ele emprestou. Pela confiança. E aí, como se fosse E aí aí acho que esse senhor ficou sendo devedor, né? Então, quando o pai pediu, ele falou, vem aqui, sabe? Pode vir aqui, que a porta está aberta, com massa aqui. E eu fiquei lá, fiquei fora de casa. Lá, Você tinha uns 13, então? Não, isso foi em 66. Eu tinha 11 anos, 11 12 anos. Sozinho? Sozinho. E a mãe daí, como é que foi a recuperação? A mãe ficou, uma tia minha foi morar em casa, né? Foi morar em casa, as freiras iam lá todo dia. E a minha irmã saiu do convento, voltou, ficou em casa ajudando a mãe uns 2, 3 meses. E até que essa tia ficou ajudando em casa, até que a mãe voltou a andar, mas com uma deficiência muito grande, né? Aí eu estava fora. Uns anos depois, meu irmão foi servir o Exército Brasília. Outro meu irmão foi servir o Exército Brasília. Minha irmã ficou fora, então ficou o pai e em casa, sabe? Cuidando da mãe. E o pai, olha que interessante, o pai não sabia o que fazer. Mas o que o pai sabia? O pai sabia trabalhar na roça. Meu pai tinha uma mão muito boa para 2 coisas, para plantar
E para ele que aplicava injeção na molecada toda lá na roça Era e nos animais também, sabe? tipo o farmacêutico Tinha, da roça, ele né? tinha uma mão muito boa, assim, né? E aí o pai falou assim para as freiras, vocês querem que eu... Né? Nem perguntou, se ofereceu para carpir a horta, jardim, parreiro, o pai cuidava daquilo, né? E aí as freiras começaram a falar assim, Sr. Adriano, você não quer dar um banho nos defuntos lá, né? E o pai começou a dar banho e viu que... Sr. Adriano, você não quer ajudar? Isso era no convento. Isso era no hospital em Ibiporama, enquanto a mãe estava lá. Ah, e ele começou a fazer toda... Começou a o que fazer- ia surgir, ele ajudava. Ajudava. Até o ponto de, você não quer trocar as roupas de cama? Trocava. Aí e eu não sei como eles perceberam que o pai tinha essa agilidade, essa facilidade. Aí começou depois a ajudar a trocar um curativo. Resumindo a história, eles até colocaram uma sala no hospital e o pai cuidava. Então, os médicos tinham uma total confiança na continuidade do tratamento. Quando alguém sofria alguma coisa, o pai que cuidava. Mas, tipo, meio contrataram ele ali? Contrataram, ele ficou como se fosse um enfermeiro ali no hospital. Contratado no hospital No daí. hospital. Ao ponto que o cara que era o dono do hospital, o doutor Eugênio, que tinha um filho que era médico, o Edinho, quando o doutor Eugênio ficou doente, ele quis que o meu pai cuidava dele. Então, meu pai cuidava assim, todo mundo passava no hospital. Para recuperar quem passava no hospital. Todo mundo amava o Sr. Adriano. Mas o pai, quer dizer, abdicou de tudo para cuidar da mãe. Para cuidar da mãe. E o sítio ficou. E meu irmão veio para a cidade, tivemos que morar ali na cidade e começou uma vida diferente. É o que a gente fala, eu sempre costumo falar hoje, mas para a saúde a gente abre mão de tudo, né? Então o que mais importante é a saúde na nossa vida, né? E eu fico pensando, Tio, que era o ano das grandes colheitas do café, 67, 68, 69, depois foi a grande geada lá, né? E eu fico pensando, o pai deve ter perdido assim, caminhões e caminhões de café. Porque deixou tudo, quem foi lá cuidar, o Sr. Adriano deu isso, mas se deu, se não deu... Mas cuidou do amor da vida dele. Foi. E é um exemplo que você hoje lembra que inspira, né? E você daí lá, 11, 12 anos, e aí morando na casa... E desse senhor lá em Jataizinho. E daí estudando. E estudando. Só que aí quebrou, né? Meu pai não podia ficar mantendo lá. Que porque o teu pai bancava para ficar lá, ajudava nas despesas. Ajudava nas despesas, tinha uma despesa mensal muito grande lá. Aí o pai estava morando em Biporã, aí o pai fez uma seguinte pergunta para mim, que não é que os pais mandavam, mas se ele perguntava, era uma ordem. Você não quer ir para o seminário? Sim, eu falei assim, vou. E aí eu fui. Teu pai perguntou, quer ir para o seminário. Até então você não tinha vontade de seminário, de ser padre, de religiosidade? Não. Sendo sincero, não. Teve a infância ligada à religiosidade, procissão, família, tudo. Mas você jamais tinha pensado em ir para um seminário e ser padre? Jamais. Porque vai para o seminário para ser padre. Isso. Sendo sincero, eu não tinha pensado. Não tinha pensado. Aí o pai perguntou... E de outras palavras, quem você tem vai... juízo obedece. Aí você foi para o seminário lá? Em Assis, estado de São Paulo. Em Assis? Em Assis. Que seminário que era esse? Era chamado dos padres do PIME, Pontifício Instituto das Missões Exteriores. Eram missionários. Tem os missionários e tem os diocesanos, que fica sempre na diocese, tipo aqui Curitiba, né? Campo Largo, aqui, né? Araucária, Chapecoense, São José. Os missionários não, vão para cá, vão para lá, vão para... Eles eram missão. Eles eram missões. Os italianos faziam missões muito tempo na África, na China, Estados Unidos, no Brasil. E daí você foi lá, começou a se identificar ou... Cara, ali esse seminário me fez uma coisa, Tico. Eu sempre penso, eu fui para o seminário, e lá no seminário eles têm uma vida cultural intensa, né? Porque tem que manter essa molecada, né? Ela era criança e até o final do científico, né? Até o final do colegial. E éramos 60, e cada 2, 3 meses, no mínimo, cada 2 meses tinha uma noite cultural. Cada sala de aula tinha que fazer uma apresentação de teatro, um esquete, alguma coisa assim. E cada ano tinha uma montagem muito grande de teatro no seminário. Se cantava, fazia operetas, apresentava... Mas apresentavam para quem daí? Apresentava, aí ia nas comunidades, por exemplo, apresentava em Assis, quem apadrinhava o seminário ia assistir,
Aí eles iam apresentar, o Pimer, da congregação religiosa, a paróquia Sertanópolis era dele, então apresentava lá. Ibiporã, a paróquia era do Pimer, apresentava lá. E a Florestópolis. E a paróquia ligado ao seminário. Ao seminário. Isso, E apresentava os padres do seminário, do seminário. iam na paróquia se apresentar. E daí? E apresentava em Assis, ali para a região toda. Bom, aí eu sei, cara. Aí eu percebi, hoje, essa reflexão, eu percebi que como é que você tira um filho teu com 10, 11, 12, 13 anos, eu estava com 12 para 13 anos, longe de pai, de mãe, de tudo. E acho que o teatro de fazer aquilo e ser reconhecido, ou aplaudido, ou ser notado, ou ser alguém, foi que me salvou. Sei lá que trauma que eu poderia ter. Te salvou de manter ali, de gostar de estar ali. De gostar, de manter. Daí você participava desse teatro, essa era a motivação ali naquele momento. Isso. E se não fosse isso, eu com 15 anos, eu dirigia já um grupo dentro do seminário, e eu fazia apresentação todo domingo para as crianças, e eu vi que era alguém, acho que me supriu da ausência, do calor afetivo, de amor, de pai, de mãe. Isso ali que estava te motivando a fazer nisso que me salvou. De fazer esse teatro e tal. E aí eu comecei a escrever, quando com 16, 17 anos, eu já coordenava o grupo de teatro, fazia apresentações. Mas tudo no seminário, estudando para ser padre. Tudo no seminário, ser padre. Estudando para ser padre, o seminário ali. E estudando. Mas, só para fazer uma voltinha. E antes, o menino, antes de ir para o seminário, ele tinha um sonho de ser médico, ser, sei lá, professor, não tinha pensado em nada ainda? Não tinha. Você não Sendo sincero, não tinha, assim. Eu não tinha. Eu me lembro de coisas que eu era muito sensível, assim, sabe? E eu levava almoço, levava café da tarde para a roça, e eu me perdia no canto de alguns passarinhos, de algumas coisas, eu ficava sonhando. Eu acho que nisso meu pai... Por isso que teu pai falou, vai estudar. Aqui você não dá fruto, vai plantar café, aqui não adianta. Aqui não vai, e aí nós plantávamos café, né? E eu gostava, eu viajava, eu devia ser aquele piá que ficava chupar manga, ficava, que é a parte da arte, da cultura e tal, já te chamava a atenção. Eu me lembro, assim, me lembro vagamente do local, da estrada, do capim e do canto de um pássaro que eu tentava imitar, e eu ficava tentando imitar o canto do pássaro. Falava umas coisas bobas, assim, sabe? Mas não que sonhasse alguma coisa, não sonhava. Antes disso, não. E daí o seminário lá em São Paulo, você ficou até quando lá? Você foi para outro seminário na sequência? Só que quando chegou, eu com 17 anos, eu terminei o colegial e ia para filosofia. Aconteceu um fato ali. O seminário fechou lá. E se a gente quisesse continuar, tinha que buscar um outro seminário, sabe? Como eu não tinha, assim, Já nessa mudança. Você tinha que cursar um ensino superior, isso? Ensino superior. Fechou o seminário. Eu tinha que buscar outro seminário. E aí ou ficar por conta lá. E eu queria muito fazer teatro. Sabe? Aí eu já queria o teatro. Aí eu queria muito. Eu sempre gostei muito de cinema, sabe? Eu sempre gostei muito de grandes produções. Eu tinha... Quer dizer, o seminário, essa tua convivência que te levou a querer fazer o teatro. Eu queria fazer arte cênica, eu queria fazer escola de ator, isso eu queria. Isso eu queria mesmo, porque ficou muito forte em mim, sabe? Ficou muito forte. Ficou muito, muito forte. Isso me motivava bastante. Mas eu falei assim, eu não posso ir fazer seminário, continuar, porque eu quero isso, sabe? Aí eu saí do seminário. Aí eu fiquei em Ibiporã. Você voltou? Voltei a morar em casa, em Ibiporã. Isso quantos anos? Eu tinha 17, 18 anos já. 18 anos. 18 anos. Daí voltou? Eu voltei para Ibiporã e o que fazer? Tinha uma escola de arte do Henrique Aragão, um artista lá de Ibiporã, falecido um tempo atrás, e ele fazia peça de teatro, tinha feito Shakespeare lá, sabe? E aí eu falei, puta, eu vou fazer isso. Sabe? Aí comecei a montar uma peça lá na escola chamada Águas Sombrias, de William Yeats, um autor muito famoso. Mas aí o pai não queria que eu chegasse tarde em casa. O pai trabalhava no hospital
E começaram a falar muitas coisas para o pai ali, que essa turma era maconheiro, que essa turma era isso, que era uma turma Um desregulada. preconceito com o pessoal Um do teatro lá e tal. preconceito Isso. violento. O Uhum. pai chamou muita atenção. Me lembro um dia que eu cheguei tarde em casa, o pai falou, filho, isso é uma ilusão, sabe? Uhum. Eu fiquei muito revoltado. Isso é uma ilusão, tipo, isso não presta, não vale nada. Uhum. E daí? Parei, né? Ah, parou daí. Parei. Aquela Aí história. Manda quem, É, quem pode, é. quem tem juízo, né? Só que eu trabalhava no mercado lá, de atendente no mercado de Ah, Biporama. você daí começou a trabalhar no mercado, eu quando já voltou, eu já já arrumou... arrumei um emprego lá, Aham. atendendo no mercado, na Casa Moia. E um dia chegou um cara lá, escuta, eu sou um fulano, eu sou o Padre Ângelo, sou de um seminário, eu vim aqui fazer uma oferta para você não quer entrar no seminário, fazer filosofia. Assim, do nada, Do fui lá no nada, balcão, assim, aham. né? Digo, sendo bem sincero contigo, o que eu ia fazer em Biporã? Se não tinha, Uhum. o que eu vou fazer aqui? Você não via futuro ali. Não vi futuro, assim. Para fazer o que você queria, é isso? E eu falei assim, vou. E fui, isso era julho, eu não estava de bem de relacionamento com o pai dessa época, assim, sabe? Por causa dessas proibições todas. Que era um seminário aonde daí? Era em São Paulo, tinha casa em Curitiba e o seminário maior em São Paulo, só que era uma congregação dos Oblatos de Maria Virgem. E tinha poucos seminaristas maiores, tinha 2, 3 só, sabe? Uhum. E só que eu teria que ir para morar em Aparecida do Norte, estudar filosofia em Lorena, São Paulo. Vou, e fui. Ah, foi daí? E fui. Cara, Aí o quê? 18 anos? eu já tinha completado 19 anos já. Uhum. Aí eu fui fazer filosofia, fui morar em Aparecida do Norte, junto com o seminário dos Palutinos, que não era dos Oblatos de Maria Virgem. Eu fui morar morar num outro seminário. num outro seminário dos Palutinos e estudar filosofia em Lorena, que era dos Salesianos. Dos Salesianos. Aí eu foi maravilhoso isso, porque eu convivi com gente que estudava filosofia, a cabeça abriu pra caramba, se fazia coisas maravilhosas, tinha os redentoristas a partir do Norte que faziam apresentações de teatro maravilhosas, tinha o melhor time de futebol. Dos redentoristas, Os né? redentoristas. Eles ainda estão lá em Aparecida, que são aqui do Perpétuo Socorro Curitiba, né? Os padres redentoristas, né? Tinha o Ronaldo Pelaquim, que era um grande músico, e o reitor dos Palutinos, que faleceu no ano passado, chamado o Lauro Palu, escrevia, e o Ronaldo Pelaquim fazia composições. Então, hoje, você vê falar, hoje a pessoa toca coisa aqui, que foi criada ali em Aparecida do Norte. Então, eu estava num movimento efervescente. E eu me entrosei muito com o pessoal do Redentorista e nós montávamos peça lá na faculdade, em Lorena, no Salesiano, apresentávamos lá, e, enfim, apresentava teatro. Aquela peça lá em Biporã que foi proibido, eu montei lá em Aparecida, no Seminário Maior. Conseguiu fazer. Eu consegui. Na verdade, assim, teoricamente, o que sempre te motivou foi o teatro. As apresentações, a peça... E montar, organizar. Eu montava. Desde o começo você sempre participando da organização, da montagem. Interpretava, dirigia, montava. E no seminário eu fiz com que umas mulheres participavam do seminário lá, sabe? Na peça dos homens lá. Porque quando eu lá em Assis, todas as peças eram só homem. Não tinha mulher, né? E já teve alguma peça de Paixão de Cristo lá? Não, espera aí que vai acontecer uma coisa interessante. Eu fiz primeiro ano de filosofia, segundo ano de filosofia, nós morávamos num colegião, onde o Papa se hospedou, e hoje acho que é um hotel, uma coisa assim. Só que fechou os Palutinos quando eu ia para o terceiro ano de filosofia. Fechou o curso? Fechou o seminário. Lá de Aparecida do Norte. O curso de filosofia continuava. E aí, onde nós vamos, ali o padre Oblato Maria Virgem perguntou para os salesianos se eu não podia ficar com os salesianos para fazer o terceiro ano de filosofia. O salesiano falou, pode. Então, eu fiquei morando no seminário salesiano, que era na faculdade salesiana, e estudando o terceiro ano de filosofia. Aí, olha, aí vai começar. Aí, os salesianos tinham um oratório perto de um lugar chamado Porteira Preta, um oratório onde eles faziam muita atividade. Tinha discoteiro de 5, 6 anos até 70, 80 anos. Eu frequentava umas 500, 600 pessoas. Só fechava na segunda-feira.
E aí o Salesiano falou, Márcio, você não vai ficar assim, não. Vamos participar com a gente. Eu falei, vou. E eles sabiam que eu tinha feito teatro, que eu gostava de teatro, sabiam disso dos Salesianos, os colegas de turma, né? E eu tinha um colega de turma chamado João Carlos. Esse padre João Carlos, que faz famoso, que faz música lá no Nordeste, é ele. Nós éramos da mesma turma. Ele falou, Márcio... Ah, é? Ele é o padre hoje. Ele é padre hoje. E ele falou, Márcio, você vai cuidar da parte da animação do oratório. Tinha brinquedo, correia, tinha sala de jogos. Que era agenda cultural. Que era agenda cultural, E aí ele falou, não, está muito festivo. O João Carlos me falou, está muito festivo para você vai dar catequese também. Então eu dava catequese. Só que o João Carlos falou assim, Márcio, vamos fazer o seguinte, cada feriado cívico ou religioso, você vai montar alguma coisa com o pessoal do oratório, teatro. Tá, eu entrei em fevereiro, primeira coisa religiosa foi o Paixão de Cristo. Aí falou, monta uma Paixão de Cristo. Putz, mas era um pessoal meio que quase com uma favela, assim, sabe? Um pessoal muito carente. Eu falei, vamos. E aí eu montei com umas 15, 20 pessoas lá. Primeira Paixão lá. Eu lá em 77, lá em Lorena, lá no Oratório Salesiano. Só que a gente começou ali, andando pelas ruas, muito precário. Os bancos que tinha, nós fizemos a cruz lá. Sabe? A coroa era, sabe aqueles espios, coroa de Cristo, que eles chamam? Fizemos a coroa lá e fizemos. Os redentoristas me emprestaram umas roupas de povo, de soldado, e fizemos. Mas o pessoal adorou, sabe? Marcou bastante. E aí eu continuei o ano inteiro em atividade. Todo data religiosa, tal, da igreja, você fazia alguma... Cívica fazia alguma coisa. O Cívica também fazia alguma... Cívica porque nós estávamos em plena ditadura, bem forte. E os padres sempre muito parceiros disso. E aí eu sempre fui fazendo. Eu me lembro que uma vez eu levei... eu enchi um auditório imenso de criançada que nunca tinha ido no cinema para assistir O Pequeno Príncipe. Então a gente fazia... Aí jogava o time de futebol deles, nós íamos disputar. Eu jogava com os pessoal dos oratórios. Nós íamos jogar em Pindamonhangaba, jogava em Cruzeiro, jogava em Lorena, sabe? Então, eu fiquei junto com esse povo do oratório, sabe? Fazendo isso aqui. Hoje o Café Contigo é especial. Estamos aqui com o Aparecido Massi, contando um pouquinho da história dele, a história também do Grupo Lanterra. A gente já vai chegar nessa parte aí do Grupo Lanterra, como é que surgiu. Estamos tomando aqui um cafezinho, também tomando, Massi, uma água Fonte Life, né? Que é do nosso amigo, do Célio Bage. Você falou que em casa você costuma também comprar a Fonte Life. A hora que chegou aqui você falou isso, cada... né? 3 dias é um fardo, eu nem pego, é um fardo. E com gás ou sem gás? Não, sem gás. Sem gás também. Sem gás. Então, mandar um abraço para o Célio Baggio, aí, nosso amigo também, Fonte Life, que é a água aqui do Paraná também, a água paranaense, a gente está prestigiando aqui. Mas aí toda essa né, São Paulo e tal, hoje, sem dúvida nenhuma, você é o nome de Curitiba que todo mundo reconhece, né? O Massi do Lantelli. Isso. Quando que o Massi veio para Curitiba, né? Aí eu terminei a filosofia e eu estava empolgado já em ser padre. Estava aí. Aí estava, porque a filosofia, o convívio com essas pessoas efervescente, né, dos estudantes, são os filósofos, e eu falei, puxa, eu acho que eu vou poder fazer bastante coisa. O Padre Zezinho estava em plena atividade, sabe? E eu lembro que eu fui com um psicólogo em São Paulo, e ele falou assim, você pode fazer teatro como mesmo sendo padre. Tá, o Padre Zezinho, né? Fazendo um trabalho bonito. Pode ser padre e pode continuar com o teatro, que é a tua paixão, isso? Só que eu queria fazer... Como eu vivi um ano com o Salesiano Oratório, me identificado bastante com aquele povo muito pobre, os padres do Oblate Maria Virgem, chamado Lanterri, porque o fundador era o Pio Bruno Lanterri. Tem o padre... O Pio Bruno Lanterri foi o fundador dessa congregação do Oblate de Maria Virgem. Por isso a gente chama os lanterianos do Lanterri, são os Oblates de Maria Virgem. O Oblate Maria Virgem, que é o do Papa Pio Lanterri. Do padre Pio Bruno Lanterri. Pio Lanterri. E só que eles têm casa lá perto de Manaus, em Parintins, e eu queria fazer faculdade de teologia lá em Manaus para poder viver junto com os pobres, lá com o pessoal dos ribeirinhos, com o pessoal pobre não, né? Mais carente. E aí ele falou, não, é muito longe, tem que ficar barco todo dia, não dá, vamos para Curitiba. Você mora em Curitiba, vamos fazer filosofia com os claretianos. Que tinha aqui também. Que tinha aqui. Eu não queria vir para Curitiba, porque eu não conhecia Curitiba, sabe? Aí
obedece também, né? Uhum. Vamos. E aí vim para Curitiba em fevereiro. E quantos anos você tinha? E eu tinha 21 anos. 21, né? 21. Veio E eu- para estudar Teologia. teologia para ser padre. Para ser padre. Na onde? No seminário, na Vila São Paulo. Na Vila São no Paulo, seminário- no Uberaba ali. No Uberaba, no Colégio Lantelli. E tem o Colégio Lantelli, tem o seminário do Oblato de Maria Virgem, que é do Pablo Bruno Lantelli, e a Igreja São Paulo Apóstolo, quem tomava conta e toma conta, são os padres do Lantelli. E eu vim morar, e eu vim em fevereiro. Logo quando eu vim, o pessoal sabia que eu gostava de teatro, que eu tinha feito Paixão de Cristo. Tinha um grupo de jovens, 4 jovens, o Luiz Fernando Zene, o Ricardo Moliterno, a Célia e o Hamilton. Você lembra dos 4? Você é Dos bom de 4. memória, hein? Lembra Eles do nome chamaram dos pra uma- 4. Me chamaram É para uma difícil reunião. de lembrar. 21, alguns aninhos atrás, né, Márcio? Hein? Você tinha 21? 78. É. Isso já... Aí os caras me chamaram numa salinha, você não quer fazer o teatro da Paixão? Vamos fazer a Paixão com a gente? E eu, claro que... Mas eles não tinham paixão? Não tinha, Não tinha nada. eles sabiam que eu tinha gostado de E teatro. faziam teatro ali ou também não? Os Não, jovens não faziam. não. Queriam... Não, foi como jogar gasolina no sim. fogo. E eu falei, vamos, Bom, né? chegou um cara aí que gosta, que bom. Só que eu não trabalhava com jovem, eu trabalhava com adolescente. Eu sempre gostei muito de adolescente. Adolescente é quando você faz a primeira comunhão, com 10, 11 anos. Aí você não faz mais nada até os 15, 16 anos para entrar no grupo de jovens. Então é uma idade perdida. Fica um... Aí eles têm crisma no meio. Uhum. Só que essa turma, eles são muito autênticos, eles falam o que eles querem, eles estão um pouco ligando para você. E eu gostava muito dessa meninada. E eu cuidava do grupo de adolescentes na Vila São Paulo, chamado JCM, que tem o Guto, o Sérgio Mikoski, que participa da Paixão até hoje, que é de lá, o Desse Aclélio. grupo inicial lá. Iniciou lá. E eu cuidava lá, eu falei, eu vou. E aí eu Mas daí você aceitou, vamos fazer. aceitei. Mas aí tinha que falar com os padres e tal? Não, como aí que era? os padres incentivavam tudo, assim, vamos fazer. Apresentar onde? Na igreja? Como você tem 20 anos, não tem muito juízo, você pode tudo, não acontece problema nenhum, tudo dá certo. Começamos, aí tinha um namorado de uma pessoa, da Ivone, que gostava de andar a cavalo. Mas tinha um cavalo de um pangaré ali. Aí Mas ele não tinha cavalo. não tinha cavalo. Ele gostava de andar a cavalo. Gostava de andar a cavalo. Aí tinha um cavalo... E tinha um cavalo da redondeza Aonde? ali. Da redondeza, de porque alguém, tinha isso, muito provavelmente. terreno baldio, eu levava Sim. vaca, levava Isso há cavalo. 50 anos atrás, que foi a primeira, é isso? Ali na Vila São Paulo. Sim, sim. Aí eu falei, então você pode fazer o centurião andando a cavalo? Olha que coisa idiota. Uhum. E se esse cavalo se embestasse no meio do povo? Uma coisa assim, Quer mas dizer, era a primeira apresentação. era a primeira. Você já queria que tivesse Cavalo. cavalo para O ficar mais cavalo, real, é. é isso? E aí, como é que vamos fazer as roupas? Dos jovens, quem sabe costurar, né? A mãe costura, a mãe costura, a mãe costura, a mãe costura. Aí juntou as mães e vamos compramos alpaca, failete, vamos fazer. E uma das mães, chamada Dona Celestina, coordenava as mulheres e os figurinos. E alguns pais, o Rocha, do Sebastião, ajudaram a pegar uns tambor lá dos postos de gasolina, tinha tambor de 200 litros, vários tambores, colocou poste, colocar umas tábuas em cima, fizemos uns palcos ali Os cenários. e fizemos. E tinha um Mas no pátio da igreja daí? Não, Na rua? não, nós começamos assim, em frente da igreja, na casa de uma outra pessoa, né? Da Fátima, do Senhor Hugo, e fizemos ali o julgamento e o tio Renato na casa do lado, fez o julgamento. Começava só a prisão, Pilatos, Caifás, e já saí para o julgamento. E já saí para a caminhada, andava arrastando uma cruz que eu fiz de uns eucaliptos que tinha no seminário, e só que tinha um campinho de terra, a gente jogava bola lá, e tinha um barranco. E lá no barranco a gente fazia crucificação. A E crucificação. o povo ficava ali embaixo. Mas daí faziam na sexta? Fazia na Sexta-feira Santa. Sexta-feira Fizemos na Santa. Sexta-feira Santa. Coincidiu na Sexta-feira Santa dar sol. O povo adorou, achou bonito. Envolvemos quase 40 pessoas Nessa primeira? nessa Quase primeira. 40 atores. Atores e... Sim. E gente, Figurino, gente ajudando? Ou o público total era 40? Não, só os que estavam atuando. Os que estavam atuando. Aí eu tinha o Afonso, um cara aqui que morava aqui perto dele, tinha ido para o seminário, ele veio da Colônia, aqui perto de Araucária, e eu falei, Afonso, você vai ser o Simão Sirineu. Mas quem é o Simão Sirineu? Simão é um cara do campo, que tinha um feixe de lenha, que trabalhava na roça, que o soldado pegou, e ele
né? Pô, eu trabalho na roça, de chapéu, meti no chapéu de palha, chapéu de palha. Então, é roça? Na roça, assim, e entrou em cena, eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Afonso é padre hoje. Sabe? Ele é padre. Ele é padre hoje. E aí o Afonso, ele é um monstro de um cara. Teve destaque, chapéu de palha naquela época. E tem foto que prova isso. Meu Deus do céu, Essa foi, mas daí foi um sucesso, a primeira. Foi bonito. E daí aí teve incentivo para... Aí olha, no ano seguinte, a dona Celestina coordenava as mulheres que costuram, e a gente precisa, mais gente queria participar, os pais queriam participar também. E aí, um dia ela me chegou com um envelope de dinheiro, assim. Olha, que fizemos uma campanha aqui para comprar coisa para a Paixão. Aí nós íamos no Tacla, e onde podia fazer liquidação de coisa. Mas foi as mulheres que deram, né, da Vila São Paulo, que deram o dinheiro lá. Primeiro para já fazer cada vez maior. Mais. Só que no ano seguinte já tinha 70 pessoas, porque tinha o pessoal que participava, os pais queriam participar também, as mães sempre envolvidas junto, porque eles gostaram. Uhum. E aí deu uma coisa bacana. Só que apareceu o Erivelto, lembra do Erivelto? Uhum. O Erivelto foi vereador? Sim, o Erivelto Oliveira, amigo, vereador comigo. Ele apareceu com uma câmera para filmar lá para uma... Mas ele já era... Ele era repórter, apresentador. E aí... Da Globo, da RPC, acho que é da Globo. Sim. Meu Deus do céu. O pessoal, quando viu um jornalista lá e uma câmera lá no meio da Vila São Paulo, no meio do seminário lá, assim, se sentiram tal, assim, né? Foi uma coisa... Sim, a reportagem depois deve ter mais gente levar também, porque a imprensa chamou a atenção da imprensa o espetáculo. Um espetáculo no bairro lá. Só que a gente não era tão bobinho assim. Eu tinha uma experiência de teatro muito grande, sabe? Eu já estava com 15 anos fazendo teatro. Sim. Já. 15 anos, 12 anos. E aí, enfim, deu notícia, foi maravilhoso. Aí o grupo já passou para 150 pessoas. Mas teve a inauguração de uma creche na Vila São Paulo e o prefeito Jaime Lerner foi. E Eugênio Bim, que era o vereador do bairro. Eugênio Bim, vereador, faleceu recentemente. Faleceu recentemente. Muito atuante, muito respeitável no bairro. O pessoal gostava muito dele, sempre. O Germinho, eu estava junto, o Germinho falou, prefeito, bem na porta do salão. O Jaime Lerner. Prefeito, olha o que os jovens fazem aqui. Mostrou o Jaime Lerner, que bacana e tal. Devia ser ridículo, né? Mas ele falou, vá falar com um funcionário meu lá na Fundação Cultural de Curitiba. E deu o nome. Tá bom. Mas espera aí, não vai falar do funcionário agora. Eu quero só para a gente fazer essas conexões. E o Márcio ainda, nessa época, estava estudando para o padre. Então, eu quando fiquei... que muda essa conexão? Só para a gente fazer uma linha do tempo aí. Eu fiquei 6 meses em 78 e em agosto de 79 eu teria que ir para a Itália fazer teologia. Aí tinha 2 fatores que mudou minha vida. 79. E 78. Em agosto de 78. Existia muito forte na época a comunidade de base. O pessoal que vivia na favela... os palotinos também tinham muita identidade com o pessoal da favela. O Gilberto, que é assessor, secretário do Lula, era daqui dos palotinos, que ia morar na favela, porque eles achavam que você tinha que morar na favela, trabalhar fora e o dinheiro, tudo, ser investido ali para trazer a favela melhorando de vida. A ideia é interessante. Uhum. Eu tinha 21 anos... Em julho, eu tinha feito 22. O meu irmão mais velho já era casado, já era pai. Eu, Tico, sendo bem sincero, eu me achava um moleque. Eu não tinha maturidade. Como é que eu podia dar conselho para o meu irmão, que o cara trabalhava no banco, que tinha família, tudo. Eu me achava assim, imaturo. Se eu for para a Itália, eu vou ter uma formação europeia. O que tem a ver com a favela, com a comunidade do Rio Belém? Conceito de comunidade e tal. Do Rio Belém. De onde surgiu o PT, tudo. E o meu referência era o Rio Belém ali. Não tem nada a ver lá, sabe? Não tem nada a ver. E aí eu saí. Eu pedi um tempo para... Daí saiu do seminário. Eu pedi um tempo para sair. Uhum. E daí essa conexão saiu e... E eu saí e o que eu vou fazer da vida? E eu dava aula no Colégio Lantelli. Então eu tinha... Era professor? Era professor lá.
da profissão de do quê? religião, De religião. Ensino religioso. Aham. Religião e filosofia. E aí isso foi em agosto, eu fui para Biporã, meu pai falou assim, e eu falei assim, eu não vou voltar a fazer aqui. Meu pai entendeu que é difícil Mas voltar. você foi para lá para Pra voltar? conversar Pra com o pai, com a minha família. Aí o pai falou para mim, você fica lá 3 meses. Se não dá certo, você Na volta. Itália? Não, fica em Curitiba. Eu quis Tá. sair do seminário, Você mas morar desligou aqui. do seminário. Desliguei do seminário, mas Desligou do seminário e voltou conversar com o pai para ver orientação. Para buscar uma orientação. E ele falou assim, fique 3 meses em Curitiba. Se não dá certo, você volta. E eu falei para o meu pai que eu ia conseguir emprego, que eu queria estudar em Curitiba. Mas, na verdade, eu percebi que eu já tinha um grupo de amigos bons. Sim, tinha feito toda essa... já estava acontecendo a questão do teatro, já tal, isso aqui, a encenação, tudo já estava tudo acontecendo. Já tinha acontecido. Sim. Aí eu saí em julho, em começo de agosto, o seu Rocha, um pai do Júnior, o pai do Aclélio, o marido do Antônio Celestino, que trabalhava na Copel, falou, olha, a Copel está fazendo concurso. Ele me deu um cartãozinho, vai falar com o seu Lara. Eu fui no RH, falei com o seu Lara lá. O seu Lara falou, não, vem fazer concurso já aqui, porque dia 15 de agosto não se admite mais por causa das eleições, os 3 meses antes, 3 meses depois. E eu fiz comecinho de agosto, e dia 10 de agosto, o cara ligou para mim, olha, você passou no concurso da Copel. E eu fui trabalhar na Copel. Fiquei pensando se ia ou não, mas nem sabia. O seu Rocha falou assim, vai, sabe? E foi trabalhar na Copel, que área daí? Na área comercial, e eu teria que viajar. Eu tenho que viajar para fazer inspeções comerciais. Tipo assim, vai lá no bairro, lá ver se a casa do Tico estão furtando energia, se o Tico está pagando tarifa residencial ou comercial, sabe? Então, eu fazia isso. Aí eu entrei no Copel, só que eu comecei a fazer cursinho em agosto. Porque eu vou fazer algum outro curso. Vou estudar também. Vou estudar também. Aí o gerente falou assim, putz, você está fazendo cursinho, você já tem uma faculdade, não vai viajar não, fica aqui. Aí eu fiquei na Copel, interno, trabalhando na área administrativa, e o pessoal, as equipes viajavam. Você já tinha terminado qual faculdade? Eu tinha terminado filosofia. A filosofia já tinha terminado. Tinha terminado filosofia. E daí ficou na parte interna, trabalhando. Eu fiquei na parte interna e parte comercial. Administrativa, comercial. E daí se aposentou na Copel. Se aposentei na Copel 30 anos depois. 2013 se aposentou na Copel. Que foi importante para... a Copel foi muito bom e também teve uns partes bem ruins também, sabe? Teve uns momentos difíceis. Né? Porque naquela época se usava cabelo comprido. Eu me lembro uma vez... Zé, o teu cabelo? Sempre... Eu tinha cabelo curto, mas comecei a deixar o cabelo comprido. Quando que você começou a deixar? Eu já no final do resquício da geração hippie, lá no final da década de 70 já. Não nada a ver por causa da apresentação, da paixão, nada. Não era, não. Mas depois eu comecei a usar por causa da paixão. Mas antes você já tinha cabelo comprido? Eu já começava a isso tinha alguns problemas na Copel na época? Acabou te dando... Tinha. Uma vez chegou o Berdac, um auditor que me conhecia, sabia que eu tinha filosofia, que eu já tinha uma qualificação. Ele falou, Márcio, eu queria te convidar para ser auditor da Copel, mas você não pode usar nem barba nem cabelo comprido. Claro que eu recusei o curso, podia ter uma outra profissão, né? Uma outra carreira. E aí, mas assim, eu me lembro que uma vez a CBN me chamou, você vê, lá na década, começo de 80, eu fui participar de um debate lá na CBN de pessoas cabelo comprido que trabalhavam em empresas. Você vê que o bloqueio que era, o que sentia, o que não sentia, né? Como que era essa parte aqui. E aí eu comecei a trabalhar na Copel. Como eu entrei em agosto, em janeiro eu não tinha férias. O meu chefe, Cândido Raimundo Pinto, pegou férias e precisava de alguém para dormir na casa dele. Falou, eu cuido da casa do senhor, já que eu vou toda noite, vou dormir. E quando chegou em dezembro, janeiro, eu fiz vestibular da Federal, passei em economia e não tirei férias, mas fiquei dormindo na casa desse engenheiro. E aí ele queria dar um presente para mim. Eu falei, ele queria me dar um compêndio de economia. Eu falei, não, espera. Eu falei assim, eu preciso comprar uns figurinos. Paixão de Cristo.
Aí ele puxou estranho e falou, não, pode ir lá comprar o que você quiser, eu te pago lá. Aí eu comprei os figurinos de Sempre Cristo. pensando no Lanterna, você. Isso. Mas, segundo as intenções, porque ali ele era o meu chefe de departamento, tinha divisão de departamento, o chefe maior. Se ele, sabendo disso e aprovando, não ia me encher o saco, não ia me incomodar. Para poder participar também do... E aí ele foi, pagou, veio na Vila São Paulo, assistia a apresentação, gostou. Gostou. E eu comecei a trabalhar na Copel, cuidando do grupo de adolescente aí na Vila São Paulo, participando do grupo de jovens de São Paulo e fazendo a apresentação. É. Agora vamos fazer essa conexão, então. Aí o vereador o lá, vereador na o BIM, segunda-feira, o BIM, você pode levar na Fundação Cultural, era a Fundação Cultural era ou era a Fundação, Secretaria de não, Cultura? Fundação Cultural. Fundação Cultural, que o Jaime Lerner tinha pedido para levar você lá para apresentar para quem? Para um funcionário dele chamado Rafael Greca. Pro Rafael Greca. O Rafael Greca. E eu fui lá, o Greca, assim, cuidava da parte da diretoria da memória da cidade. Ele, a Maí Nascimento, mais um jornalista. E sentamos o Greca, maravilhoso e tal. Aí o Greca falou assim, vamos fazer... O Greca, ele tinha tirado todo o calçamento do setor histórico. Ia recolocar o paralelepípedo. Revitalizando toda aquela parte do centro histórico ali. E tinha mandado fazer lampiões no setor histórico. Ele falou assim, vamos inaugurar os lampiões do setor histórico com a apresentação da peça. Vamos. Só que o Greca, inteligente que era, falou, deve ter pensado assim, isso deve ser uma coisa ridícula que esses povos lá... Ele não tinha assistido. Não sabia. Ele falou assim, eu lá sei que para evitar um fiasco, eu vou trazer a Camerata de Curitiba para tocar durante a apresentação. Vou trazer a Fátima Alegria, que era uma soprano do Rio de Janeiro famosa, para fazer a Verônica cantar. Pelo menos o povo tem alguma coisa interessante. Vou garantir o meu, né? Duas coisas boas aqui. Vai que esses caras fazem um fiasco. Também deu um sol. Que ano foi essa? Isso foi em 80 já. 80 foi a primeira então, fora lá na Vila São Paulo. Só que a gente continuou fazendo domingo antes na Vila São Paulo, domingo de Ramos, e sexta-feira. Sexta-feira Santa lá no Lago. E essa primeira foi como? A gente Sol. Começamos ali em frente da catedral, vinha do lado da catedral, subia no Lago da Orde, subia as ruínas de São Francisco, e lá em cima, nas ruínas, a gente fazia crucificação. A orquestra, a Camerata, ficou lá nas ruínas para tocar. E a Verônica ia ali onde hoje é o Cavalo Babão, né? Ela ficou ali. Ela ia cantar ali. Mas o povo ia acompanhando? O povo ia acompanhando, cara. Deu gente. A hora que a Verônica subiu no pedestal, ela tinha uma segurança do lado dela, sabe? Ela enxugou o rosto aqui, subiu no pedestal. O povo não quis nem saber, atropelou, foi atrás do Cristo, nem ouviu Verônica, nada, sabe? Mas foi bonito o canto. Eu nem me lembro. Nem me lembro. E o povo, assim, e os nossos soldados romanos que iam afastando o povo. Afastando no meio do povo para poder dava passar. Briga, sabe? Ia afastando a velharada, podia tocar no Cristo, xingava carrasco. Quando chegou lá nas ruínas, aquilo entupiu de gente. E a gente furava lá em cima, aqueles asfaltos que o Greca pedia, nós furávamos, trepava a gente em cima das ruínas, não tinha aquele zelo todo. O povo nem ouviu a Camerata tocar, ficava ouvindo lá com os microfones, era tudo com microfone, não tinha nada gravado. Sabe? Era ao vivo. As falas eram ao vivo. As falas eram ao vivo. Aí o Greca ficou assim, estupefado, esplendoroso com o sucesso dos meninos do Greca. Sabe? Aí ele começou a se envolver com o grupo. Começou a frequentar a Vila São Paulo, se misturava na nossa produção. Aí ele começou a dar um norte, sabe? Não, vamos colocar tal música, Stabat Mater, de Pergolés, né? Usar a experiência, a cultura dele para ajudar o grupo. Ele falava, Márcio, você tem que vir na minha casa. E eu ia lá na chácara dele e ele escolhia aquelas músicas, toca essa, toca essa. Escrevia, mostrava. Eu tenho o bilhete. Eu cheguei a levar o Greca e falei assim, faz um favor para mim. Ele escrevia o que o Dom Pedro Fedalto ia falar. Ele escrevia e eu entregava para o Dom Pedro. Tinha participação do arcebispo o Dom Pedro acompanhava tudo. Na abertura. O Dom Pedro acompanhava tudo. E ficou até quando daí no Largo da Ordem? Nós ficamos até o final da gestão do Lerner, que foi em 84, mas já muita gente, já não dava para começar lá em frente da catedral, porque tinha muita gente, então a gente começava já no Largo da Ordem. E ia lá para as ruínas de São Francisco, lá.
E depois, né? Aí o Requião ganhou, o Requião falou, não quer. O Requião não tinha como acabar com Com a Paixão de Cristo. com a Paixão de Curitiba. Cristo, que era uma invenção do Lerner, porque por causa do povo, porque ia ser contra ele. Então ele falou assim, não quero que chegue lá no reduto do Lerner, veio fazer no Centro Cívico. E senão os meninos, ele chamava, os meninos do Greca vai ter que fazer aqui no Centro Cívico. Aí fomos para o Centro Cívico. Aí você tem duas coisas interessantes. O Requião abriu a prefeitura, e na Sexta-feira Santa, nós começamos. O Greca ainda deu palpite, ele era deputado. O Greca falou, faça Herodes na Assembleia Legislativa, o Pilatos faz lá no Palácio Iguaçu e os Caifás faz lá no Tribunal de Contas. E a crucificação vai ser aqui. E o Judas na prefeitura, não falou? Não falou. Era amigo do Requião. Era amigo do Requião, então. O Requião pediu se não dava para ter umas 10, 12 ou 13 cruzes para crucificar os vereadores. Falou, lá. O Requião falou. E aí, como é que a gente entra na Assembleia? Eu só sei que na quinta-feira nós fomos ensaiar, estava fechado, tudo fechado, não tinha acesso. Eu sei que eu peguei o Luiz Fernando, eu falei, Luiz Fernando, pega a lista telefônica, tudo sobrenome Cury, você liga você vai encontrar o Aníbal Cury. Rapaz. Que e o Luiz Fernando. Porque tinha lista telefônica. Tinha lista telefônica. Tinha o telefone de todo mundo. Era um papelzinho que tinha que procurar. Né? Falhas amarelas. O Luiz Fernando pegou o telefone e achou o bendito do Aníbal Cury. Aníbal Cury foi lá, escancarou a Assembleia, abriu a Assembleia, cuidamos, claro, ninguém. E ele foi lá e abriu. Ele foi lá e abriu tudo. O Requião abriu. E o Álvaro Dias era o governador, abriu o Palácio Iguaçu. Também. E aí, putz. Quer dizer, era popular o Era negócio. popular. Era popular. Só que tinha uma freira que pegou o microfone e o arcebispo acompanhando. Quando acabava a procissão aqui, ia um caminhão até a catedral levando o Cristo morto, que era a procissão. Só que uma bendita freira ficou fazendo um discurso lá, sabe, que o Requião não gostou muito, sabe? Um discurso muito sem teto, sem terra, da comunidade de base, sabe? E não gostou muito, mas enfim, fizemos. Mas aí ficou fazendo no Centro Cívico até 88. Que foi para Pedreira daí? Não, aí quando voltou o Lerner prefeito, o Lerner levou para o setor histórico. Voltou para o setor histórico. Só que aí a gente já tinha um público muito grande. Fizemos 89 o setor histórico, só que começava lá no Bebedouro e acabava em cima de uma banca onde hoje é o Cavalo Babão. Porque entupia de gente. Fizemos 90, de novo. Aí, entupido de gente. O bombeiro chamou para uma reunião. Após a paixão, lá na fundação, a fundação me chamou, preciso de outro lugar para fazer a Paixão de Cristo. Outro lugar. Eu não entendia de nada e ficou. Porque o argumento dele foi assim. Não estava tendo segurança. Não estava tendo segurança. O bombeiro falou o seguinte. O público era complicado. O bombeiro falou o seguinte: se estourar um botijãozinho de gás de um pipoqueiro, para onde o povo corre? Putz. Bom. Aí eu não sei de que. O bombeiro só falou que não dava. Só que não dava. Vocês aí, o que vão fazer? E o Greca era um mentor do grupo, o Greca zelava pelo grupo, o Greca estava junto com o grupo do começo ao fim. Aí, eu não lembro que mês, quando o Greca chamou para uma reunião com o prefeito. Eu fui, só que a reunião foi lá, chegamos na Pedreira. Quando nós chegamos na Pedreira, os funcionários falaram: prefeito, encosta na parede que nós vamos soltar uma dinamite lá. E nós encostamos na parede, dinamitaram, caíram uns cacos de pedra. Aí, pode vir. Aí nós fomos. O Greca abriu, com o prefeito, abriu um mapa, a Nanquim, sabe aquele mapa de Nanquim? E começou, vamos fazer aqui, ali e tal, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer lá. E subimos naquela parte onde as reportagens sobem para pegar sinal, né? Aqui vai ser um restaurante panorâmico, me lembrei dessa conversa, nunca aconteceu. E olhou para baixo, o Greco começou a falar: aqui nós vamos fazer um teatro. Eu olhei aquela água podre, verde, não conseguia ver nada disso. Entendi. E aí o Jaime Lerner falou assim: pois é, nós vamos fazer a Paixão de Cristo aqui. E aí, sabe, eu falei: puta, mas nós saímos lá da Vila São Paulo para vir para o centro, para voltar para um buraco desse. Eu perguntei: mas quem que vem assistir aqui, prefeito?
ele falou assim, eu coloco o ônibus de graça de meio em meio minuto, se for possível. E eu perguntei, mas você traz gente aqui? Eu falei, eu trago. Se o senhor prometer trazer gente, nós fazemos aqui. Acabou a conversa. E aí ele colocou o ônibus de graça, e nunca mais na vida pudemos cobrar nada, porque o ônibus era de graça. Sim. Na primeira apresentação lá, tinha caminhão porque lá funcionava pavimentação asfáltica, tinha o caminhão de piche. A primeira foi em conjunto com o que estava lá, isso? Com o que estava lá. Parou 3 dias antes, o Greg pediu para o caminhão montar umas pedras, nós fizemos em cima das pedras. Assim, que era a pedreira mesmo, a não pedreira, era a ópera. não era pedreira. Então, não era não pedreira original, não era pedreira pedreira original. como sim, tá os hoje, caminhões de piche, tinha um fedor de Mas piche. era um sucesso. Deu uma garoa, rapaz. Deu uma garoa. Eu não sei se aquilo deu 3, 4, 5 ou 7 mil pessoas, eu não sei. Mas eles gostaram da experiência. Sim. Gostaram, não, lá é gostoso. Vamos fazer de novo lá. Só que o Greco falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos parar 15 dias antes. Aí o Greco pediu que eles levassem mais terra, mais pedra, para construir pau, que não tinha nada, para nós fazer em cima das pedras. Só que deu sol, uma semana de sol, e sexta-feira santa de sol, aquilo entupiu de um jeito, e o Beto Bruel fazia iluminação, o Beto Bruel já viajava naquelas pedras, cascatas. Nós íamos fazer o batismo debaixo daquela cascatinha lá, sabe? Enterrava debaixo das pedras. Era bonito, bonito, bonito. Aí, então, vai dar certo. Aí que eles pararam, aí, 90 para 91, parou a pavimentação asfáltica, foram para Santa Quitéria, e aí começou a preparar aquele projeto do Nanquim. Por quê? Porque eles sabiam que ia ter a Eco 92, o Fórum Mundial das Cidades, que ia ser transformado para isso. Transformado para isso. Ele usou a gente para cobaia, entre aspas, para ver se a pedreira funcionava. Testar também, e funcionou. Aí ele falou assim, então vamos fazer um espaço cultural. E aí fizemos e nunca mais saímos da pedreira. E hoje o Lanteri está aonde que acontece a apresentação? Então, o que é esse espaço que o Lanteri está lá? Aconteceu uma coisa muito chata. Em 2018, o Greca era prefeito. E eu queria falar com o Greca, e eles não deixavam, eu queria falar com o Greca, até chegou num ponto. Eu falei, mas não é eu, é o Grupo Lanteri que quer falar com ele. E aí não teve jeito, aí o Bura, Mário, mandaram ele ir na Fundação Cultural. Chegamos na Fundação Cultural, veio um amigo meu lá, o Beto Lance, falou, Márcio, o secretário falou o seguinte, a Paixão é um evento que não é da prefeitura, não é da fundação, ele não vai se envolver, vocês têm que se virar. Estava a Renatinha, amigo meu. Aí ligou um amigo meu de Araucária, que eu dou palestra enquanto casais de lá, perguntando se a gente não queria fazer a Paixão lá. Eu falei, mas como assim? Vamos fazer a Paixão. E eu falei, vamos. Eu falei, mas nós não temos verba. Ele falou assim, você tem tempo amanhã? Eu falei, claro que tem. Então vamos. Aí no outro dia nós fomos falar com o Richa. E o Richa autorizou todo que a Copel patrocinasse pela Lei Rouanet. Fazia Araucária. Aí fizemos a Araucária de 2018 até 2022, durante a pandemia, tudo lá também. Aí a Cúria ligou para que eu ajudasse eles, o Lanteri ajudasse eles na Corpus Christi em 2022. E eu falei, mas por que vocês não nos ajudam também? Ele falou, mas vocês pertencem à Diocese de São José dos Pinhais. Ele falou, então vem conversar. Aí eu fui conversar com eles, eles ofereceram a PUC, ofereceram isso, falei, não. Aí ofereceram um local lá, eu olhei, que local que é esse? É atrás do santuário, lá, Nossa Senhora do Equilíbrio. Aí eu fui lá, era um capim, tudo abandonado. Um mato lá. E eu falei assim, eu não acredito que tem esse espaço aqui. Aí eu fui, só que eu falei, só que vamos fazer um contrato. Um comodato legal para a gente poder usar. Senão fica assim, a Deus dará, conversa, muda a gestão, né? Tira a gente. Tem um planejamento. Tem um planejamento. Aí fizemos para poder investir. Aí fizemos um contrato, pedi de 30 anos, deram 5 anos para teste. E aí começamos a fazer lá, fizemos 2023, 2024, 2025. Esse ano lá. 26. 26. Então, 26, esse ano foi feito lá também. Foi feito lá no Olhos. Esse ano, quantas pessoas aproximadamente lá no Olhos, nesse espaço Lanteri? Foi umas 20 mil pessoas. Umas 20 mil pessoas. Umas 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. E esse ano a participação especial também teve. Você falou da Verônica lá atrás, que era uma cantora. Esse ano tivemos uma Verônica, assim. Aí o que
Lá na pedreira, Tico, aquela entrada da pedreira, uma vez eu coloquei postes assim e colocava uma flâmula homenageando os nossos atores de Curitiba. Mário Schemberg, René Aslu, Beto Buell, assim, para o povo saber, né? E eu queria que na Paixão tivesse atuação de gente local, sabe? Podia ser lutador de jiu-jitsu, podia, cara, assim, que tivesse assim, que tivesse nome na cidade para estar junto com a gente, sabe? É uma maneira de valorizar e a gente prestigiar e o povo. Aí a gente começou, ano passado, chamamos Verônica, o outro ano também, e aí esse ano que tivemos a graça de ter a Ornella De Luca lá. Ela que é a nossa... Meu Deus, que é um espetáculo, né? Espetáculo que eu fui... Que ela canta, né? Que é um canto... É lírico? Como é que lírico, é? É lírico, né? Lírico, que é sensacional. Ela tem uma formação europeia, e assim, eu fiquei com receio, porque se chover, Tico, vai atolar lá na grama. Eu quero ver a Ornella lá de pé atolada lá. Falei, ai, meu Deus do céu. Mas foi sensacional, emocionou todo mundo. Né? Emocionou todo mundo. E ela é uma pessoa muito querida, muito simples. Ela se considera participante do grupo. E eu acho que a gente pode crescer um pouco mais a participação do canto, porque a gente não sabe as crianças que estão assistindo que podem olhar aqui, um dia eu quero fazer isso também. Se interessar pelo canto, não só por atuar. Não só por atuar. E também você falou assim dessa participação, esse ano é a Daiane Fardim também, né? A Fardim, da RPC querida. também. Que ela foi, né? Eu achei que nem ia, sabe? Aí ela, no início ela falou assim, mas olha, eu vou estar meio assim, complicado, não sei. Mas eu percebi uma dúvida nela, sabe? E eu falei assim, Daiane, se não fosse uma coisa muito boa, eu não estaria propondo para você, fique tranquilo. Tudo você for fazer. E aí ela veio, né? Ela foi a mulher de Pilatos, né? Ela gravou. Até a gravação dela poderia ser diferente, mas nós estávamos muito em cima. E eu falei assim, não, daqui... Mas foi um sucesso, né? E a pessoa, né? A Poliana adorou ela. Sensacional. Humildade, simples e junto ali, né? E se envolveu, né? Mas ela se envolveu para participar. Se né? envolveu. Aí um dia ela chegou, o primeiro ensaio que ela foi, eu falei, puta, mas eu estou em cima da hora, eu queria chegar um pouco antes. Quando eu cheguei lá, ela estava lá com o povo de Léo. E o interessante, não eram as pessoas tirando foto com ela, sabe? Ela tirando foto, fazendo selfie com as pessoas. Eu falei, pô. Sensacional. E essas pessoas, nós estamos falando das pessoas, quantas pessoas se envolvem diretamente, que participam como ator, ou estão nos bastidores, tem bastante bastidor, todo mundo ajudando, né? Todo mundo. Ali é um time, um grupo, né? Um grupo. Quantos são? E tem ator profissional também, mas assim, a gente vê ali as pessoas que se dedicam ali, que gostam, né? E que levam essa emoção para o público. Tem. Você estava junto, participou junto com a gente lá. A tua ausência de tempo, disponibilidade de estar no ensaio, você pegou um personagem lá para fazer um conselheiro, como se fosse um senador de Pilatos que trocasse informações com ele. Mas se você tivesse muito mais tempo, você pegava outros personagens que podia gravar, falar, ter participações. Eu quero dizer o seguinte, Tico, as pessoas dão o que elas podem. Me cabe, a mim e toda a equipe de liderança do povo e do soldado, pegar o que pode transformar dentro do espetáculo. No resultado. No resultado. Nós temos no dia, você vê que nos ensaios era uma coisa, mas na quinta e na sexta vem um fluxo de gente muito grande, porque tem gente que está 15, 20, 30 anos, não tem muito saco para ensaiar, às vezes se casou, estão com filho, às vezes vão só nos últimos ensaios. Então, a gente tem uma média de atuação no dia de umas 500 e poucas pessoas. A gente sabe por causa do figurino. Sabe? De atuação... Atores mais os bastidores. Não, os bastidores é uma equipe. E os bastidores, teoricamente, vai ficando o pessoal mais que já participou, que já encenou e que vai ajudando nos bastidores, ou que você falou que tem o talento para isso. Nem tem maquiadora. Tem gente que vai lá para ser voluntário para maquiar. Você vê que nós tínhamos mais de 50 pessoas maquiando. Tem um grupo que só cuida de cabelo, tem um grupo que só cuida de maker, só cuida... E é transformador, né? A emoção que a gente recebe do público, né? Mas essa reação do público, né? Assim, você viu, a tua esposa deve ter visto também, toda uma barraca, assim, parecia uma feirinha hippie,
de adereço, de bijuterias. Sim, né? não, mas As deixa irmãs... eu te contar então. Que eu cheguei lá, né, no dia, né, eu tinha colocado a roupa, até a pessoa, quer ver bijuteria? Eu falei, não vou comprar nada, não quero ver. Eu vi uma banquinha de bijuteria, eu achei que estavam vendendo bijuteria. Depois que daí alguém me chamou, não, peraí, você tem que pôr um anel aqui e tal. Mas na primeira vez eu achei que era cheio, as irmãs, né? Eu chamo... Lotado aquele negócio de bijuteria. Sim, lá. as irmãs... Eu achei que era para comprar bijuteria. Eu falei, não uso bijuteria. Eu fotografo... Eu não uso nem nada, né? Eu não uso... Eu fotografo porque é um espetáculo aqui. Você Sim, viu não, é sensacional. As coroas, os braceletes. Tudo, cada detalhezinho, né? Imagina de um anel, de um colar, de um negócio. E, assim, como as pessoas recebem a gente, Sim. Márcio, esse time do Lanterna, recebe todo mundo igual, né? Independente né, do papel que está fazendo. Você falou, pode ser o soldado, pode ser o povo que está aplaudindo, eles recebem, tratam e cuidam de arrumar, né? De caracterizar todo mundo o mais perfeito possível. Então, isso é bem legal. Tico, eles nem querem saber se você é vereador, se você é presidente de Câmara, se é nada. Você é o Márcio, o João, Pedro. O povo, João e é fazer voltar, essa pessoa voltar àquela época, para quem está ali assistindo, se identificar com aquela época, né? E essas pessoas... Nada de entrar com um chapéu de palha igual lá foi em 1970, né? Não dá, né? Não dá. A gente começa a ser criterioso. E os cavalos também, hoje, né? Hoje, Porta do Centurião e tal. Pangaré deu start para hoje ter lá 10, 12, 15, 16 cavaleiros, né? E as pessoas se emocionam, né? Se emociona. O recado que o Lanteri passa na paixão, o que é? Porque eu errei muitas vezes interpretando o Cristo. E cada vez que errava, o que eu queria fazer diferente? Então, eu gravo até hoje, a voz do Cristo é minha. Então, hoje, como é gravado, eu procuro uma sutileza, mas essa sutileza precisa ser acompanhada por uma trilha que embala essa sutileza. Então, Tico, eu tenho assim, muito de CDs, de trilhas de filme, onde eu vou pensando. Por exemplo, o Jesus vai ressuscitar a Talita lá, que era a filha do Jairo, que faleceu. Tá, mas a música, que música ele tem que vai mostrar essa cena? cena? Às vezes eu escolho 3, 4, 5 músicas. Essas músicas não. Qual dessas 3, 4, 5? Às vezes eu fico assim, horas ouvindo, imaginando. Eu quero que o público sinta a emoção que eu vou sentir. Às vezes eu fico 10, 15, 20 horas reouvindo até que me toca, sabe? Porque essa é a arte, né? Não temos Oscar para melhor música do melhor filme. Então tem que ter, né? Tem que ter esse conjunto. Mas assim, o Lanterna, o que você vê que as pessoas que vão lá, o que elas recebem nesse dia da paixão, nesse espetáculo? Eu quero que eles recebam amizade. Eu quero que recebam assim, um carinho. Eu quero que eles recebam assim, que eles são tratados com respeito. Eu quero que quem vai assistir fale, nossa, que orgulho que eles prepararam isso. São gente que não ganharam para isso. Eu tenho senhoras, eu posso até dizer o nome da Laurita, que ela mora lá perto do Almirante Tamandaré, ela vende latinha, Tico, para arrumar o dinheiro para ensaiar no domingo. Então, como que eu não posso valorizar essa pessoa? E quem recebe, por exemplo, a pessoa que fala, bebe, Senhor, bebe, que dá água na caminhada, é essa pessoa que vende latinha para ir lá para entregar para Jesus. Então, assim, eu quero que as pessoas recebam esse carinho através do quê? Através da encenação, através da música, através da paz, através do canto da Verônica, através de todo mundo, daquele grupo de crianças no final que faz, né, a música final que termina, né, a ascensão. Então eles recebem assim, as pessoas têm que levar um banho. Se você pegar tua família e vai para Disney, vocês vão ficar para Disney. Quantos almoços vocês não vão estar falando daquela vez que vocês foram na Disney? Teus piás já viraram homens, os filhos teus netos vão... Lembrança boa. E eu quero que as pessoas vão para casa e levem essa mensagem. E que voltem melhor do que foram, né? E que voltem melhor como pessoas. Como Acho que esse é o grande recado também. A gente conseguir ir lá e voltar, lembrar dessa história de Cristo, né? Lembrar que ele morreu por nós e que a gente tem que se esforçar também para ser melhor como pessoa. Eu quero que, assim como você quer que toda pessoa que se aproxima de você tem que voltar diferente, porque recebeu algo de você, lá é a mesma coisa. Isso que você está falando. Recebe lá e volta. Márcio, falar um pouquinho de você e família. O grande amor da tua vida, qual que é? Então, eu estou casado até hoje com a Gisele,
Estamos 35 anos, já se passaram já. Nós temos assim, eu quando casei, Gisele já tinha 2 filhos, né? O Diclei e o Rodrigo. O Diclei tem um filho, Antônio. O Rodrigo tem o Isaac e o Francisco. A minha filha Iris tem 2 gêmeas, né? 2 filhas gêmeas. No total, temos 5 netos. 5 netinhos, você tem um netinho. E curte os netinhos sempre? Sempre que pode. Os piás já estão ficando meio adolescentes, já sabe o que é, né? Já vai se afasta um pouco, mas ainda dá para curtir. E a minha filha mora nos Estados Unidos, então às vezes vai para lá e quando pode eles vêm para cá. Estão grandes já estão com esse ano agora, vão fazer 12 anos já, as 2 já. Então a gente curte próximo e às vezes distante bastante. Mas e o que não pode faltar no café do Massi? Ai, meu Deus. Chega uma certa idade, você tem que se precaver de tudo. A minha mãe teve esse AVC, aí ela tinha, como é que chama? Aquela doença que não pode comer doce, como é que chama? Diabetes. Diabetes. Tinha umas primas com diabetes, o seu diabetes sempre foi uma coisa presente. Então, quando eu comecei com 42 anos, eu comecei a correr, correr. Nunca competi, mas sempre andei e corri para que pudesse comer doce e massa. Sabe? Então, você se cuida para poder... Para poder comer doce, mas eu gosto muito de doce. Então, de manhã, não pode faltar o café, obviamente, né? E um cereal. Um cerealzinho para fazer. Cereal com fruta. E tem algum sonho ainda mais para realizar? Eu tenho, assim, eu gostaria, assim, de deixar esse espaço que continuasse, assim, depois que a gente vai embora e a gente está de passagem aqui, que seja um momento de encontro que as pessoas podem levar a experiência de vida. Eu gostaria que aquele espaço nosso fosse um local, assim, que pudesse ter show que as pessoas possam, assim, de canto, de música, de entretenimento. Eu queria que lá tivesse espaço onde hoje já está tendo bastante gente aposentada, pudesse se encontrar, fazer artesanato, sabe, fazer... Eu queria que lá naquele espaço tivesse mutirão para trabalhar, que fosse advogado, que fosse psicólogo, que fosse dentista, que fosse gente, pintores, que fosse dar aquilo... eu quero dar um pouco da minha habilidade espontânea para a comunidade. Eu queria que lá a gente pudesse caminhar para ter um espaço desse, assim. Ali, no Espaço Lanterni. Um espaço Lanterni que seja para o povo. E Curitiba em uma palavra, Massi? Puta merda, surpresa. Surpresa? Surpresa. Curitiba surpreende. Surpreende. A cidade é bonita, você vai num parque, é bonito, você vai em outro lugar bonito. Fala que o povo é frio. E eu cheguei em Curitiba, em 2 meses, eu tinha um grupo de 40 pessoas para montar uma peça de teatro. Imagina, não é frio. E família, em uma palavra? Perdão. Perdão. Os filhos erram, os pais erram, os maridos erram, as mulheres erram. Perdão. Para a gente recomeçar. Fé. Cegueira. Você tem que acreditar, fé, você precisa ser cego. Você não pode ser tão intelectual, sabe? Não, você tem que ter fé. Tico, um teólogo e uma mulher como a Laurita, que veio de Latia para ensaio, qual deles tem mais fé? Então, fé, às vezes, tem que apagar, digamos, ser vazio de você para que pudesse... Pra poder acreditar. Mas, estamos chegando no final. Quero que você dê um recado final aí para os amigos, pessoal que acompanhou até agora, né? Então, o que eu gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer assim que na vida a gente a cada dia muda, os filhos mudam, a comunicação muda, a internet muda. Nós mudamos. Antigamente, uma cultura de uma empresa levava 20 anos para alterar. Uma geração levava de 5 a 10 anos. Hoje é 1 ano. Hoje tudo é muito rápido. Eu queria assim, que a gente abrisse mais espaço para estar com as pessoas. Né? Diz que lá tem um ditado que 3, 2, 1, 3 horas antes de dormir você não pode comer. 2 horas tira a tela, né? E 1 hora você bebe a tua última água. Sabe? Então, que a gente tirasse muitas coisas ruins da nossa vida para a gente poder estar junto, poder estar em encontro. Aproveitar as pessoas. Se encontrar. Não precisa ter programação, só se encontrar. Viver a vida. Massi, obrigado. Esse é mais um Café com Tico, hoje com o Aparecido Massi, o nosso fundador do Grupo Lanterni, contando a sua história, quase padre, Jesus por mais de 30 anos.
e uma pessoa que quer que as pessoas se encontrem mais, conversem mais. Isso. É isso? Isso. Muito obrigado. Até o próximo Café com Tico. Obrigado, Márcio.